Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Machado e essa aula nós iremos falar sobre falência, direito dentro do direito falencial, sobre os efeitos da falência nos contratos. Aqui não os contratos do artigo 119. O artigo 119 da Lei de Falência, da Lei 11.101, disciplina um regramento específico para os contratos após a decretação da falência. Não são esses contratos que a gente irá tratar aqui, como contrato de locação, contrato de leasing, franchising, contrato de compra e venda, financiamento, são contratos são contratos que já têm disciplinamento lá no artigo 119. O que queremos tratar aqui são contratos e efeitos especiais em situações e negócios jurídicos que não estão disciplinados diretamente lá no artigo 119. Então a gente precisa aqui levantar essas questões porque elas são importantes e elas não estão diretamente positivadas ou não constam de forma direta lá na lei de falência, ok? Então atente-se, bons estudos e vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai analisar aqui é o chamado contrato com cláusula ipso facto, ou pelo próprio fato, é a cláusula de rescisão por falência. É muito comum essa cláusula e ela tem muitas controvérsias, ela gera muita discussão. Por quê? Como é que funciona essa cláusula? A cláusula ipso facto seria uma cláusula inserida dentro de um contrato, de um negócio jurídico, ou seja, dentro da autonomia privada, aonde os contratantes eles estipulam a seguinte cláusula: se um dos contratantes entrar com pedido de recuperação judicial ou com a decretação, houver decretação da falência de um dos contratantes, esse contrato fica automaticamente rescindido. Então a questão é, essa cláusula, essa rescisão por falência ou recuperação judicial, ela tem validade ou ela não tem validade? Se analisarmos tecnicamente, ela teria validade. Por quê? Porque autonomia privada, da mesma forma que você pactua, que você determina os efeitos, a abrangência, os limites da execução, o prazo, rescisão, cláusulas penais, cláusulas sancionatórias, multas, você poderia inserir aí uma cláusula, em tese, você poderia inserir uma cláusula de rescisão por falência. Mas ele é um pouco mais complexo do que isso. Por quê? Porque gera uma série de desigualdades e problemas para uma empresa em falência ou eventualmente em recuperação judicial. E atualmente a gente teve algumas decisões no processo de recuperação judicial e de falência das empresas vinculadas à Petrobras, depois do escândalo da Lava Jato, do ápice da Lava Jato, e também recentemente da empresa Oi, a Oi Telecomunicações, ela entrou com pedido de recuperação judicial e algumas empresas possuíam essa cláusula. Então vamos analisar aqui os prós e os contras, ok? Bem, como favorável à utilização dessa cláusula, a gente tem o Rubens Equião, temos o Valdemar Ferreira, que são autores aí de renome, e o que eles entendem? Primeiro, não há impedimento legal. Em nenhum momento a lei de falência proíbe a utilização da cláusula ipso facto ou da cláusula de rescisão por falência ou recuperação de empresas. Tá? Outra coisa, evita uma demanda judicial. Por quê? Porque se a empresa faliu, ela vai ter dificuldade para pagar, ela vai ter dificuldade para poder arcar com as suas obrigações, dependeria de um provimento judicial, burocratização. Então, ali entraria nessa questão da desjudicialização, que tanto tem ganhado espaço dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, seria um outro fator possível para a possibilidade dessa cláusula. Outro seria a liberdade, que eu já falei, a questão da liberdade de contratar dentro da autonomia privada. Então, se você tem um negócio jurídico, você tem liberdade de contratar ou de não contratar, ou de criar cláusulas por rescisão ou multa, essas cláusulas sancionatórias. Então, se estaria abrangido dentro da autonomia privada, que é uma prerrogativa que a própria legislação te concede.
Há uma questão aí relacionada aos bancos, né? A maioria dos bancos, quando inserem essas cláusulas, já entram com a cláusula de falência, mas nem que seja decretada a falência, só o pedido de falência. Tá? Então isso aí seria uma antecipação para os bancos. E o fato que já foi analisado em um vídeo anterior aí, a questão de que o administrador judicial, com a decretação de falência, o administrador judicial é ele quem determina se há continuidade ou não há a continuidade. Então você ficaria na mão do administrador judicial de decidir isso. Isso seria desigual. Por quê? Porque o administrador judicial ele pode decidir que um vai continuar, o outro não vai continuar, e as repercussões são muito grandes. Se você tem uma empresa vinculada, prestadora de serviço ou fornecedora de uma empresa que está em recuperação judicial ou está em falência, isso gera uma mácula no nome, na reputação dessa empresa muito grande. E quem vai determinar qual empresa vai ter ou não vai ter essa mácula vai ser o administrador judicial. Seria justo isso? Então ali você não depende, né, da subjetividade ou da análise de uma pessoa vinculada ao devedor, né, o administrador judicial que está ali à frente da empresa. Então isso geraria uma igualdade maior. Tem um exemplo que é do livro do Fábio Noah, quando ele analisa essa questão, que fala com relação, por exemplo, se a gente utilizar como exemplo shopping center. Uma empresa em falência dentro de um shopping center atrai uma negatividade muito grande. Então, uma empresa em processo de falência, se foi decretada a falência daquela empresa, né, imagina uma C&A, uma Renner, são empresas grandes, isso mancha a imagem do shopping. Então o shopping ele ficaria vinculado ainda àquela empresa, dependendo de arbítrio, dependendo de uma série de considerações. E as pessoas elas não vão ao shopping por causa da loja, elas vão à loja por causa do shopping. Então você tem que buscar afastar essa mácula, né, que seria um processo de falência, uma recuperação de empresa, justamente para que isso não comprometa outras lojas ou o próprio shopping em si. E o shopping, a partir do momento que ele insere uma cláusula de rescisão por falência, houve a decretação da falência ou pedido de recuperação, ele já retira aquela loja e já coloca uma nova. Então isso facilitaria. Okay? Então esses são os argumentos favoráveis à utilização da cláusula por falência. Do outro lado, né, na contramão desse entendimento, nós temos aqueles que são contrários à utilização da cláusula de rescisão por falência. A gente tem Bezerra Filho, Miranda Valverde, que são defensores da não aplicação, da não possibilidade. Primeiro argumento, né, lá no artigo 117 da Lei de Falência, Lei 11.101, consta expressamente lá, o contrato bilateral não se resolverá pela falência. Então a lei é expressa. Então, se a lei diz que não se resolverá, né, não há permissivo, não há hipótese, não há possibilidade, então ali eles já dizem, olha, aqui é certo, não se resolverá. Vai caber a quem resolver? Ao administrador judicial. Então, o administrador judicial é que vai analisar a possibilidade ou não de uma rescisão por cláusula de falência, podendo ser interpelado no prazo de 10 dias, com negação tácita, tudo aquilo que já foi falado no vídeo anterior, quando analisamos essa questão dos contratos, né, unilaterais e bilaterais. E além disso, o administrador judicial ele vai analisar, ele vai fazer uma análise desses contratos. Por quê? Porque pelo princípio da maximização de ativos, pode o juiz determinar a continuidade das atividades da empresa. Por quê? Porque a empresa ela pode continuar produzindo para maximizar os seus ativos, porque é melhor você vender o produto final do que o produto bruto. Vamos pensar em uma fábrica de brinquedos. Você tem ainda 90% dos insumos para dar continuidade à fabricação daqueles brinquedos. Você depende de 2 fornecedores só continuarem a te fornecer para dar continuidade à produção daqueles brinquedos. Se forem vendidos como matéria-prima, eles vão ter um lucro de R$1 milhão. Se forem vendidos como produto final, eles vão ter um lucro de R$4 milhões.
Então o administrador judicial vai falar assim, olha, essa empresa aqui eu preciso dela para dar continuidade, essa aqui eu preciso dela para dar continuidade e essa aqui também. Então, isso facilita você maximizar os ativos, você aumentar os ativos para você conseguir pagar os seus credores. Caso você possibilitasse a rescisão pela falência, esses fornecedores, se eles tiverem uma cláusula dessa, você ficaria sem os fornecedores, você não conseguiria, né, fazer esse brinquedo no produto final, né, foi o nosso exemplo, e para você trazer, né, uma outra empresa para te fornecer, sendo que você já está no estado de falência ou de recuperação judicial, isso seria muito complicado, porque qual empresa que ia contratar com uma empresa que está numa situação de precariedade, uma situação de estado de falência? Ninguém. Então, isso seria muito ruim. Além do que, você quebra uma isonomia entre as partes, quebra uma isonomia entre as empresas, entre os credores. Olha, todos esses aqui, eles vão passar pelo crivo do administrador judicial, né, em pé de igualdade, menos essas 5, porque elas tiveram rescisão por falência. Então, elas não ficam no mesmo pé de igualdade, não tem as mesmas oportunidades dos demais credores. Então, você tem uma quebra do princípio do par conditio creditório, ou seja, todos os credores têm que estar em pé de igualdade. Então, são argumentos utilizados aí. Outra coisa, o artigo 477 do Código Civil, que é o que fala do exception non de plano de contrato, que é o princípio de exceção do contrato não cumprido, né? Se não há cumprimento do contrato, você pode pedir a rescisão com base no artigo 477, né? Que seria também uma das ferramentas utilizadas. Tá? Então, temos argumentos favoráveis e argumentos contrários. O que a jurisprudência tem dito? A jurisprudência, ela vinha, né, numa corrente de não aceitar a cláusula de rescisão por falência. Mas essas quebras, essas recuperações mais recentes, né, vinculadas a Lava Jato, referentes à Oi, fez com que houvesse uma análise do judiciário caso a caso. Então, por exemplo, no caso da Oi, que estava buscando recuperação judicial, e haviam empresas, por exemplo, que eram empresas relacionadas à intercomunicação, rede de telecomunicações, direito de passagem, eram empresas essenciais para o desenvolvimento e continuidade do serviço. Essas empresas não foram autorizadas, outras foram autorizadas que não impactavam dentro da prestação e dentro da tentativa de recuperação judicial. Então começa a ser feita uma análise, uma ponderação casuística dentro de cada situação. Hoje não há um posicionamento firme com relação a isso. Olha, pode, não é nada pacífico. Hoje o entendimento é que deve ser verificado cada situação frente a cada empresa, cada contrato, para possibilitar ou não essa rescisão por falência, porque muitas vezes há um interesse muito maior do que só o interesse privado, só o interesse individual dessa ou daquela empresa. Okay? Então, esse tem sido o entendimento. O nosso próximo contrato, que não está disciplinado na lei de falência, é relacionado ao contrato de câmbio. O contrato de câmbio, ele possui lei específica, que é a lei 4728 de 65. Lá nessa lei vai disciplinar questões relacionadas à execução, liquidação, pagamento, protesto, além de outras regulamentações. Mas qual a questão relacionada ao contrato de câmbio? O contrato de câmbio é um contrato feito em moeda estrangeira e no âmbito empresarial ele é muito utilizado quando você tem importação e exportação. Então a gente tem duas diferenças, né, duas questões relacionadas ao contrato de câmbio. Primeiro, com relação à importação. Vamos entender como é que é feita a importação. Na importação, você vai comprar uma mercadoria do estrangeiro e vai pagar para o estrangeiro. Então, normalmente, nesse tipo de contrato, como você não pode mandar dinheiro diretamente, há limitações legais com relação a esse envio direto de dinheiro para o estrangeiro, você precisa contratar uma instituição bancária
essa instituição bancária ela vai servir como ponte, né, como atravessadora nesse negócio. Então vamos considerar a seguinte possibilidade: eu vou comprar R$1 milhão em celulares, né, dos chineses. Então vou comprar aquele celular Huawei lá, vou comprar dos chineses R$1 milhão. Então eu faço solicitação de compra para os chineses. Os chineses eles vão emitir, né, um documento que é como se fosse uma nota fiscal, uma fatura. Eu encaminho isso para o banco e aí faço um contrato com o banco. O banco, através da modalidade que a gente chama de TNT, que é Telegraphic Transfer, que é como se fosse uma transferência, um TED, um DOC, uma transferência bancária internacional, através desse Telegraphic Transfer, ele faz o pagamento para os chineses. E ele paga em dólar, né? Porque lógico, lá fora eles vão receber em dólar. E aí ele fala para mim, olha, paguei para os chineses, eu vou te dar uma carência de 6 meses, que é normalmente um tempo comum que se concede. Depois de 6 meses eu vou cobrar de você o valor, e esse valor daqui a 6 meses será convertido em reais. Então ele paga em dólar e depois a conversão em reais, quando daqui a 6 meses eu vou pagar. Esses 6 meses é muito importante para os empresários, porque é o tempo em onde ele recebe a mercadoria, faz o despacho aduaneiro, que é a questão burocrática de liberação de mercadoria, e depois do despacho aduaneiro ele recebe a mercadoria, entra com a mercadoria no sistema dele para poder vender. E aí vende, e aí já consegue, né, vender essa mercadoria, fazer o dinheiro. Nesses 6 meses ele já conseguiu dinheiro para pagar o banco, né? É um contrato de risco, por quê? Porque ele pode pagar um dólar mais baixo e na hora de você pagar o banco tem um dólar mais alto. Mas também há a possibilidade de, quando o banco pagou, ele pagou um dólar mais alto e na hora de você pagar, paga um dólar mais baixo. Para o banco isso não vai fazer diferença. Por quê? Porque ele pega um dinheiro que ele já tem lá no exterior, né, divisas. Por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem divisas no exterior. Ele pega esse dinheiro do exterior e paga. Esse dinheiro não sai do Brasil. Ele não converteu o real em dólar para depois pagar em dólar. Ele já pagou em dólar. Tanto que os juros dessas transações, os juros mensais, são baixíssimos, né? 0,1% ao mês. Porque como ele não sai do país, ele não vai estar sob influência das questões monetárias nacionais, né? Ele vai só relacionar as questões internacionais. Então, para o empresário isso é muito vantajoso. Com a falência, o que acontece? Ao invés do banco ter que esperar esses 6 meses, essa carência, para converter a moeda estrangeira em real, a decretação da falência converte no dia da decisão, da decretação, aquela dívida em real. Isso pode ser vantajoso, pode não ser vantajoso, há um risco. E aí ele vai ter que habilitar esse valor no concurso de credores, porque o banco aí, ele é credor. Então ele vai pegar esse valor convertido e vai habilitar na ordem de classificação esse valor. Diferente é no contrato de exportação. O contrato de exportação ele é diferente. O outro contrato é o contrato de exportação. Como é que funciona o contrato de exportação? Eu, agora inverto, eu estou vendendo a minha mercadoria para os chineses. Então o que os chineses vão comprar de mim? Não sei, vamos colocar aí algum insumo, um haste de óculos, ou matéria-prima, seja o que for, paninho, artesanato, laranja, e aí eu vou exportar. Isso que acontece, eu vendo, mando para os chineses para ele poder me pagar. Só que demora a receber. Então, antes de receber dos chineses, eu faço um contrato com o banco no seguinte termo: olha, banco, você me antecipa esse dinheiro e depois os chineses pagam diretamente a você, né? Isso pode ser vantajoso ou pode ser desvantajoso, né? Se o dólar sobe, é desvantajoso para mim, porque eu receberia mais. Mas se o dólar cai, é vantajoso para mim. Então também é um contrato de risco. Por isso que essa variação cambial, ela faz muita diferença.
E se a gente pensar nesse momento, né, nesses tempos de coronavírus, e a questão também da guerra do petróleo, o dólar teve uma variação nos últimos 3 meses de 40%, se eu trabalhasse com importação, isso seria terrível, isso poderia gerar inclusive a falência da minha empresa, né, considerando que eu estou fazendo um contrato ainda. Em compensação, se eu sou exportador, isso para mim é fantástico, porque eu vou receber 40% a mais. Um contrato, por exemplo, de R$1 milhão, eu vou receber R$400 mil a mais. Então, voltando aqui na questão da exportação. O banco me antecipa o dinheiro e depois os chineses pagam. Só que se houver a falência da minha empresa, os chineses não vão me pagar, porque eu não vou mandar a mercadoria. Então, como é que fica o banco? Como o banco me antecipou esse dinheiro, a lei de falência e a própria lei do contrato de câmbio, ela possibilita o quê? Que haja uma restituição desse valor para o banco e o banco não vai precisar passar pelo concurso de credores. Como ele me emprestou esse dinheiro, me adiantou esse dinheiro, ele só entra com uma ação de restituição para devolver esse dinheiro para o banco. Por quê? Porque ele me emprestou de boa fé, numa questão contratual, e aí, como houve a quebra, como houve a falência antes do envio da mercadoria, antes do pagamento chinês, não seria justo o banco entrar nessa fila. É uma forma até de possibilitar, né, quando a gente trabalha a questão da diminuição dos juros, diminuição do risco, o banco sabendo que uma eventual falência ele vai ter esse dinheiro restituído, não necessariamente vai ter que entrar na fila para receber, para ele consegue me adiantar esse dinheiro de formas mais facilitadas, com taxas mais baixas, e isso facilita essa circulação de riquezas. Então, nós temos aí essas duas possibilidades. Então, na importação, quando eu faço o contrato com o banco paga para eu pagar o banco depois, se houver a falência, moeda convertida em real e o banco vai se habilitar como credor na fila. Se é exportação, como o banco me antecipa o dinheiro antes de eu receber, se eu falir nesse período, eu tenho que restituir o banco através de uma ação própria, uma ação falimentar, chamada ação de restituição. Ok? Entendido? Então vamos para o próximo, que é o contrato de depósito em armazém. Nosso próximo contrato é o contrato de depósito em armazém. O contrato de depósito em armazém ele é disciplinado na Lei 11, na verdade é um decreto, né? Decreto 1102/03, né? Não é 03 de 2003, é 03 de 1903. Como é que funciona o depósito em armazém? O pessoal aí que é da zona rural, que está acostumado a trabalhar com colheita, já sabe como é que funciona isso. É a famosa silagem. Vamos dar um exemplo. Você é produtor de milho e você colheu o seu milho e vai vendê-lo. Só que ou você vai exportar, ou não está no momento bom, ou o preço do milho está muito baixo, o que você faz? Você pega esse milho e leva para um armazém, né, aqueles silos gigantescos, né, quem costuma viajar de carro, em Minas Gerais a gente tem alguns, no sul de Minas a gente vê bastante, a gente vê silagem em regiões de grande plantio, no Mato Grosso a gente vê muita silagem. Então você pega todo esse milho, leva para um armazém desse, e esse milho seu é estocado num silo, aguardando o quê? Ou a exportação ou a compra ou um comprador, né? É interessante, né? A gente, pelo menos eu vejo que as pessoas acham que o seu milho vai ficar ali, quando você vai vender aquele milho que você colocou. Mas é verdade, uma silagem, um silo, cabe ali milhares de toneladas de grãos. Quando você entrega o seu produto para o armazém, é feito, né, uma análise da qualidade, né, do seu milho, por exemplo, e dependendo da qualidade do seu milho, ele vai para um silo A, um silo B ou um silo C, né, de menor qualidade média ou melhor qualidade, por exemplo. E fica tudo junto ali. Por que é medida essa qualidade? Porque na hora que uma pessoa vem comprar e é retirado aquele milho, não tem como saber qual milho é o meu, qual milho é o seu. Então é vendido o milho como um todo, né? É vendido o milho como uma coisa só, como misturado. Então aquele milho ele fica ali
E aí, havendo um comprador, você conseguindo negociar, né, às vezes você faz, o agricultor ele faz um negócio, né, a futuro, então antes da colheita ele já vende o milho, né, vende a colheita, faz contrato de risco, ou então ele aguarda para um momento melhor do mercado, ou se for exportação, então ele tem ainda uma margem de negociabilidade. E o valor, né, que a armazenagem cobra, de acordo com a regra dos contratos de armazenagem, ele pode reter, e normalmente isso acontece, né, na praxe, ele retém parte do seu milho como pagamento. Então, olha, você armazenou aqui R$1 milhão em milho, né? Parte, você não precisa me pagar, só que na hora de retirar, parte desse milho vai ficar, porque é o meu pagamento. E aí, como é o meu pagamento, eu vendo, né, a hora que eu quiser, para quem eu quiser. Então, esse milho vai ficar aqui como pagamento. Só que quando você tem a falência, né, daquela pessoa, do possuidor daquele milho, o armazém não pode reter o seu milho, não pode reter a sua mercadoria. Por quê? Porque se ele retém a sua mercadoria como pagamento, você vai estar desequilibrando os credores. Porque o credor, que não é credor de armazém, ele vai ter que entrar na fila para receber o dinheiro dele. O credor de armazém, ele não vai entrar na fila, ele vai falar assim, não vou entrar na fila não, vou ficar aqui com parte do seu produto. Então isso gera um desequilíbrio, e aí quando a gente pega o princípio do par conditio creditório, você tem esse desnível, e não pode. Então o que acontece? Quando a falência da empresa proprietária daquele produto, o armazém não pode reter. O administrador judicial requerendo a mercadoria, ela tem que ser completamente disponibilizada para o administrador judicial, né, para ele vender, para ele liquidar, né, exportar, seja lá o que ele vai fazer. Mas toda aquela mercadoria, ela deve ser entregue para o administrador judicial, vai contar como ativo na massa falida, para poder isso ser liquidado, poder ser vendido e o dinheiro ser revertido. Guilherme, mas e o contrato de armazenagem? E o depósito? Como é que fica o valor referente a esse depósito em armazenagem, em armazém geral? Olha, ele tem, né, uma prestação de serviço, ele tem um contrato, ele tem um valor, ele vai pegar esse valor e vai habilitar lá na classificação para poder receber junto com os demais credores, para que haja um equilíbrio aí dessas questões, ok? Então, o armazém ele deve entregar. Isso está disciplinado lá no artigo 83, inciso 4 da Lei de Falência, e lá no decreto 1102 de 1903, no artigo 14, consta esse direito de retenção em garantia de pagamento da armazenagem, ok? Então, esse foi o nosso contrato. A próxima questão aqui é uma questão sensível, né, nos dias de hoje, que é a falência. Ela pode ser considerada caso fortuito ou força maior para a resolução de contratos? Então, qual que é a vantagem disso? Uma vantagem que você consegue resolver contratos sem perdas e danos, sem gerar passivos para aquela empresa, se a falência for considerada caso fortuito ou força maior. Olha, não tive culpa, foi algo fora da minha previsibilidade, né? Lembrando aí, fazendo parênteses, caso fortuito e força maior, eles são empregados hoje pela doutrina e pela jurisprudência como sinônimos, ok? Por mais que a Marilena Diniz tenha um entendimento, o Álvaro Vilaça tem um entendimento, o entendimento hoje do que é caso fortuito ou força maior, ele não faz mais diferença, né? A gente usa o entendimento do Silvio de Salvo Venosa, que é o que tem sido acompanhado pela STF, que é o que? Fato, ocorrência imprevisível ou difícil de prever que gera um ou mais efeitos, consequências inevitáveis. Tanto que nas decisões, né, nos julgados, nos acordos, nas sentenças, a gente vê sempre caso fortuito barra força maior. Por quê? Porque é a mesma coisa, é a questão da imprevisibilidade. Então,
a falência pode ser considerada caso fortuito e força maior? Não, não é considerado caso fortuito e força maior, já decidido pelo STF. Por quê? Porque entra dentro do risco do negócio, né? Quando você está empresariando, quando você cria, né, a ficção, a pessoa jurídica, você assume o risco. Não há uma previsibilidade que você pode quebrar? Claro que há. Todo negócio ele possui risco, todo negócio ele pode dar certo ou pode não dar certo. Se ele der certo, bom para você. E se ele não der certo, você falir, você fica isento? Não justo. Então, a falência não é considerado caso fortuito ou força maior. Um parênteses que a gente abre aqui é relacionado, né, a essa época em que vivemos, essas questões que foram levantadas relacionadas ao coronavírus, ao novo coronavírus, né, o Covid-19. O coronavírus ele tem sido considerado caso fortuito ou força maior para inúmeras questões, inclusive para recuperação de empresas. Então, uma coisa que a gente tem observado, e há um projeto de lei, há, né, uma tentativa aí do legislador de evitar-se falências por causa desse caso fortuito ou força maior. Veja que a diferença. Não é a falência que é um caso fortuito ou força maior, mas um caso fortuito ou força maior gerou a falência. Então, para evitar esse tipo de questão, por exemplo, recuperação judicial. Recuperação judicial, quando você solicita, entra com pedido de recuperação judicial, há uma série de requisitos que você tem que preencher, que você tem que, se você se compromete, né, obrigações que você se compromete a saldar, pagamentos que você deve fazer, e o não cumprimento dessas obrigações leva a uma falência. Então, se você não consegue cumprir o plano de recuperação judicial, você pode ter a sua falência decretada. E aí, considerando, né, e o objetivo da Lei 11.101 de 2005 é principalmente a manutenção da sociedade empresária, a manutenção do empresário pela função social que ele exerce, você, no momento de dificuldade, como a época do coronavírus, onde você tem dificuldade de fazer negócio, dificuldade de vender mercadorias e, obviamente, dificuldade de saldar suas dívidas, seria desarrazoado você decretar a falência de uma empresa por causa desse problema do coronavírus. Então, o que tem se buscado implementar, e há projetos nesse sentido, é você criar uma moratória, você criar um prazo, uma suspensão dos prazos, né? E aí o que se busca seria de 120 dias, você suspenderia essa obrigatoriedade do pagamento, essas obrigações, num prazo de 120 dias, que seriam aproximadamente aí 4 meses. Então, nesse período, não seria possível a decretação da falência por falta de cumprimento de obrigações da recuperação judicial, justamente porque o objetivo é manter a empresa, e aí dessa forma você daria uma possibilidade de a empresa respirar, passar esse momento e aí sim voltar a honrar com as suas obrigações. Okay? Então, voltando lá no início, e essa parte, caso fortuito fosse maior, falência não configura caso fortuito fosse maior, isso é muito importante, principalmente relacionados a contratos de trabalho, né, as consequências de você considerar a falência como caso fortuito fosse maior dentro dos contratos de trabalho seriam danosas ao empregador, ao empregado, e seriam benéficas ao empregador, por isso eles sempre buscam, né, judicialmente esse reconhecimento, mas hoje a jurisprudência, a doutrina entende que não configura. Okay? Por último, a gente vai analisar aqui a questão dos contratos administrativos. Como ficam os contratos administrativos? E aí, quando a gente fala de contratos administrativos aqui, a gente fala aqui no caso de licitação, né, e de concessionária de serviço público, contrato de concessão. Lembrando que a administração pública, né, os contratos administrativos estão sujeitos ao regime do direito administrativo, que é caracterizado por um interesse público maior do que o interesse privado. São prerrogativas da administração, né, prerrogativas da fazenda pública. Então, dessa forma, a administração ela tem algumas possibilidades
nesses contratos que dentro do direito privado não aconteceria. Então aqui a gente vai analisar duas situações, né, bem simples, porque elas não são disciplinadas dentro da lei de falência, mas em leis especiais. Né? Qual é a primeira situação? Contrato de bem e serviço ou execução de obras. Então está lá na lei 8666 de 93, né, que é o contrato, que é a lei de licitações públicas. Então lá no artigo 78, inciso 9, eu vou ler para vocês de forma bem simples e breve. Artigo 78. Constitui motivo para rescisão do contrato. Então, é possível rescisão do contrato. Inciso 9, a decretação da falência ou a instauração de insolvência civil. Então, aqui, quando a gente falou lá no início, a questão da cláusula ipse facto por falência, né, de rescisão por falência, a administração pública, para ela já é automática, né? Não precisa inserir isso dentro do contrato porque já é uma previsão legal, lá no artigo 78, inciso 9. Então, havendo a decretação da falência, e aí a gente fala em decretação, quando a gente falou da cláusula ipse facto, lembra que falei que alguns bancos, eles colocam cláusula nem de decretação não, é de pedido, né? Então a gente tem cláusulas ipse facto com pedido de falência, antes inclusive da recuperação ou da decretação da falência. Então aqui a administração, ela exige que seja determinada a decretação da falência. Okay? Então aí já há uma rescisão do contrato. E no segundo caso, no caso dos contratos de concessão, então lá na lei 8987 de 95, no artigo 35, inciso 6. Extingue-se a concessão por, inciso 6, falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular no caso de empresa individual. Então, a concessão ela se extingue se houver falência ou extinção da empresa ou falecimento ou incapacidade do titular. Então, aqui, para a gente, vale a falência, né? Ou a falência da sociedade empresária ou a falência do empresário. E aí, quando a gente fala empresário, a gente lembra que é empresário individual, né? Pessoa física, empresariano, né? Aquela questão do devedor civil ou comercial que já foi analisado por mim aí. E a questão do perigo de descontinuação do serviço público. Ok, então vamos pensar numa concessionária de serviço público, né? uma empresa concessionária de serviço público em estradas, né? A gente tem, eu estou aqui na região de Minas Gerais, então nós temos a BR-040, parte dela é da Concer, e que vai Rio de Janeiro, e parte dela, Rio de Janeiro até Juiz de Fora, e parte dela da Via 040, que pega o trecho de Juiz de Fora a Belo Horizonte, por exemplo, né? São concessionárias de serviço público. A extinção desse contrato, ele vai gerar danos ao usuário. Então, qual que é, diante desse perigo de descontinuação do serviço público, a administração ela tem algumas prerrogativas. Quais são? Então, a gente tem lá os parágrafos 1º, 2º e 3º. Então, para vocês verem, depois eu vou colocar aí para vocês. Extinta a concessão, retorna ao poder cedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário estabelecidos no contrato. Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo seu levantamento, avaliações e liquidações necessárias. E o parágrafo 3º, a assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização pelo poder concedente de todos os bens reversíveis. Então, o que acontece é o poder público, ele assume, ele ocupa, né, aquilo que já está, aquela estrutura que já está construída, que já está ali em exercício, para dar continuidade, para que não há perigo de descontinuação do serviço público, e aí depois é feito levantamentos, liquidações, e aí depois resolve essa situação. Então é possível, né, e muitas vezes é necessário essa ocupação do Estado dentro dessa empresa que faliu. Então a empresa fale, você desconstitui, massa falida, administrador judicial, e aí o Estado ele vem e ocupa para evitar, né, esse perigo de descontinuação do serviço público, ok? Então aqui a gente encerra
essa nossa aula, né, sobre contratos especiais, bem tranquilo, bem suave, e espero contar com vocês nos nossos próximos estudos. Lembrando que temos nossos vídeos lá no canal do YouTube, Guiando Saberes, e podcast também nas plataformas aí de podcast. Há alguns assuntos que são tratados diretamente através do podcast Guiando Saberes também. Pode ser procurado nas plataformas do Android ou iOS. Um grande abraço a todos e para mim aqui uma boa tarde.